um ancião levantado novo, foi novo para o ministério. Levantado novo quer dizer, é recente, levantado para o ministério. Então ele começa a ver coisas na Bíblia que não batem com o Braz. Então ele começa a querer se levantar. Então os vossos escrotos em Cristo aqui, que estão junto às sepulturas, eles sabem dessas coisas, aí já começa a preparar os laços de morte para cortar aquele ancião. E aí pode ser o ancião, pode ser o cooperador, pode ser o diácono, pode ser o cooperador de jovem, pode ser o encarregado de orquestra. Encarregado de orquestra, ele quer tirar muita burocracia da orquestra em determinado local. Então os capetas que estão nas sepulturas aqui, sepultura em reunião, nas reuniões. E essas reuniões podem ser as reunião regional. Então esses capetas aqui, eles estão na sepultura, na reunião secreta, e começam a preparar laços de morte para cortar as ideias e os caminhos daquele que está fazendo isso, sabe? Para cortar o que o encarregado de orquestra está querendo maneirar, tirar a burocracia. E quando o encarregado de orquestra quer tirar a burocracia da orquestra, para não ficar botando um titi na orquestra, aí o regional da música não gosta, aí dedura lá os capetão que estão lá nas sepulturas para cortar o encarregado de orquestra. O ancião é a mesma coisa. Ele começa a pregar lá, diferente do que o safadão mais velho prega. Então o safadão vai lá no Braz e diz, olha, tem um irmão lá, aquele ancião novo, ele tá assim, e tá fugindo dos... Aí eles falam lá que é dos fundamentos, sabe? Aí os capetão lá, que estão nas sepulturas, junto às sepulturas e passando a noite nos lugares secretos, preparando laços de morte para tirar a liberdade do ancião, do encarregado de orquestra. Só um exemplo desses dois aqui. Então o Braz tem uma sociedade secreta. Então ele não deixa aqueles outros anciãos entrar, porque eles vão ser as vítimas. E aqueles da sociedade secreta, do vossos capeta em Cristo, só entra nele quem está alinhado com o satanásão. Por isso que não entra. Então tem reunião secreta no Braz que só é meia dúzia que entra. Porque eles fizeram um concerto com o capeta e eles que dão as cartas. Então eles podem pegar uma circular, assinar e botar aqueles outros lá, dos outros ministérios, na boca do povo, sabe? E aí, o que eles falam, e essa sociedade secreta do baixo, o que eles falam, tá falado. Então eles assinam a circular lá, e chega lá, vai numa igreja lá, onde atende aquele lá, que eu dei o exemplo aqui, e detona ele. E põe ele em um gancho de 3 meses, de 5 meses. Então aquele ancião, aquele encarregado de orquestra que eu falei aqui, que eu dei exemplo, aí esses aqui vão lá na comum deles e dão um gancho neles de 6 meses, ou vai ficar um tempo sem atender. Aí a Irmandade começa a especular. O que aconteceu? Aí aquele que tomou um gancho dizem, olha, você vai ficar assim, sem atender e não fala nada, diz que tá tudo bem, que foi coisas particulares, sabe? Aquele caldo de porco. E aí ele é obrigado a dizer, não foi nada não, tá tudo bem, tá tudo em comunhão, foi só um negócio aí, mas nada, fica na comunhão, ora a Deus por mim, sabe? Porque se ele continuar, aí ele perde a liberdade, entendeu? Perde a liberdade. E se ele perder a liberdade e bater o pé, aí os vossos escrotos em Cristo, lá, prepara a morte dele. Aí já tem coisas contra ele, inventada. E aí, em quem é que o povo vai acreditar? Hein? Os pecadores CCBs. Vai acreditar no Braz, rapaz. Aí vai um ancião do Braz, se o ancião lá, que eu dou exemplo, o encarregado de orquestra que eu dou exemplo, ele bateu o pé, vai um ancião lá do Braz, e aí quando chega um ancião do Braz na cidade, todo mundo já começa a tremer. A repercussão, tem um ancião do Braz aí, o que aconteceu? Sabe quando você ia numa congregação, a ação tinha o quê? Dificilmente tinha um ancião. Era cooperador, um diácono, um cooperador de jovem. Se você chegasse lá e tivesse 2 anciãos, todo mundo já sabia que tinha treta. Então, se chegar na cidade aí, daquele encarregado da orquestra que eu falei, daquele ancião, e tiver um ancião do Braz, todo mundo já sabia que aconteceu alguma coisa. Sentaram o irmão lá, ou não sei o que. Em que você acha que o povo vai acreditar? Vai acreditar no Braz, rapaz. Porque o Braz
Você não precisa fazer nada pelo Braz, contra o Braz. Basta você discordar dele, dependendo da sua posição na obra. Ou se você, mesmo que você não tenha ministério, mas se você começar a discordar do Braz publicamente, se você discordar do Braz e começar a criticar o Braz e falar assim, eles começam a ir na sua comum porque o Braz, você não precisa fazer nada contra, basta você discordar deles. Se você ir pregando contra o ministério, contra a pregação do ministério, contra os malditos tópicos, ensinamentos, conselhos, sei o que, eles já começam a sentar, eles já estão ali junto à sepultura, comendo carne de porco, preparando um laço para você. Imagina, aí, por exemplo, um cooperador do jovem, outro ministério. Se o ministério sentar você, um ancião mais velho sentar você não é nada. Se sentar você, aí levar você para uma salinha, aí começar a blá, aquele seu cooperador de jovem não levanta a voz a seu favor. E sabe que você é uma pessoa legal. Mas ele é covarde, bunda mole, ele não levanta a voz para te defender. Ele consente tudo o que o ancião está falando. Por quê? Porque ele interessa para ele é o ministério, é o cargo na obra. Interessa para ele é isso. Não é a justiça, não é a verdade, não é o caráter espiritual da pessoa, não é os valores da ovelha, não é a equidade. O que interessa para ele é a merda do ministério dele. Então ele fica lá do braço cruzado, ouvindo um ancião te sapecando, e o vagabundo, bunda mole, não tem coragem de falar nada. Ele está consentindo. Porque ele te conhece, ele é cooperador de jovem, você congrega lá todo dia, ele sabe da sua vida, mas como você discorda do ministério, então o ministério vai lá e te sapeca e o vagabundo, bunda mole, não faz nada. Ele tem sangue nas mãos. Porque o que interessa para ele é a glória do ministério, é o carguinho dele.